Olá pessoal, hoje na Crítica em Vídeo aqui no Papo de Cinema eu quero conversar com você sobre GOAT, que é a principal estreia dessa semana, agora 2 de outubro, início do mês, nas telas brasileiras. Bom, mas o que é GOAT, né? O que é G-O-A-T? Porque é uma sigla, na verdade. Isso é uma sigla em inglês, né? No Brasil não funciona, então da onde esse título? Até porque o título do filme original não é GOAT. Eles até tinham pensado em algum momento em GOAT, mas acabou mudando para him, que é ele, dele, né? E aí faz muito mais sentido. O GOAT não deixa de fazer sentido, você assistindo o filme vai perceber. Mas o que significa GOAT? GOAT é Greatest of All Time. Greatest of all time. Que é o maior de todos os tempos. E esse é o objetivo do protagonista do filme, interpretado pelo Tariq Withers, o Cameron Cade, que é um jogador de futebol americano. É um garoto que assiste desde a infância, ele é talhado, né, pela família, pela escola, pelos treinadores, a se tornar o maior jogador de todos os tempos. Até que uma vez chega uma proposta quase recusável do cara que é o atual grande campeão do momento, que já está mais velho e está prestes a se aposentar. E ele é chamado para ir para um tipo de um retiro, para um lugar afastado, um centro de treinamento, onde eles vão passar uma semana juntos. E ele quer ser meio que um mentor, dando assim um tutorial, o que ele tem que fazer daqui pra frente pra alcançar o mesmo espaço que ele conquista. E é a relação basicamente desses dois, desse personagem do protagonista, o Cam, que é interpretado pelo Tariq Withers, né, que é um garoto novo aí que tá começando a surgir. O Tariq Withers, aliás, que bom que ele tá fazendo um filme aí original, né, porque ele basicamente se tornou uma figura, começou a circular aí nos meios hollywoodianos fazendo remakes de sucessos aí dos anos 80, 90, 2000. Ele fez Viva a Babá Morreu, uma releitura que foi direto pro streaming. Ele fez o remake, o último remake agora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, que estava há pouco nos cinemas. E agora ele é o protagonista ao lado do Marlon Wayans. E é curioso, né, ver o Marlon Wayans aí como protagonista num filme sério, tenso, quase um terror psicológico. Por mais que recentemente ele tenha feito o Air, né, participou do Air, A Verdade por Trás do Logo, né, aquele filme do Matt Damon com o Ben Affleck sobre o tênis do Air Jordan. Ele participou de Respect, que é a cinebiografia da Aretha Franklin, e outros tantos longas, né, mais densos, mais bem elaborados, mais pretensamente artísticos. Mas ele vai sempre ser lembrado como o cara das branquelas, né, é isso. Ele é o cara das branquelas, ele é um dos irmãos Wayans, ele é o cara que fez Todo Mundo em Pânico, que fez Inatividade Paranormal, que fez 50 Tons de Preto, sabe? Ele tem muita comédia besterol no currículo e é um cara que a gente já se acostumou a vê-lo fazendo graça, fazendo piadinha quinta série e tal. E ele surgir como esse grande astro do futebol americano, esse grande ícone do esporte, e ao mesmo tempo que tu não sabe se ele tá falando sério ou brincando, é sempre uma ameaça constante. Ele é aquele cara que está prestes a se aposentar, mas será que ele tá convencido mesmo? Ele é quase uma relação vampiresca, né? Parece assim o Conde Drácula recebendo o advogado no começo do filme, que ele vai querer sugar a alma, na verdade, né? Ele tá ali para fazer uma oferta, mas na verdade ele quer a alma. É curioso tu fazer essas relações e pensar nisso, porque isso é uma coisa que tu faz por conta própria, uma vez que o filme entrega tudo que você precisa, tintim por tintim, sem dar espaço algum para você sequer refletir sobre o que está passando em cena. Existe uma máxima, principalmente entre críticos de cinema, jornalistas, o pessoal da área cultural, que talvez não chegue ao grande público, mas é bom falar um pouquinho a respeito sobre isso, até porque isso se tornou meio que de conhecimento geral em relação a esse filme, em particular quando ele foi lançado nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar da palavra embargo? Embargo, claro, tem vários termos, mas no sentido do cinema e da crítica cinematográfica. Os filmes são mostrados, geralmente, para os jornalistas, para os críticos, com alguma antecedência, pelas distribuidoras, pelas grandes empresas. Quando a distribuidora confia no seu filme, bate no peito e diz esse filme é bom e vai dar bem, ele quer que as pessoas saiam falando sobre ele o quanto antes, justamente para gerar um boca a boca e uma expectativa pela estreia do filme. Agora, como é que eles fazem quando eles não têm tanta certeza que aquilo que eles estão trabalhando vai dar bom? Embargo. Eles mostram o filme, mas tentam garantir, por meio de um termo de compromisso que a gente assina ali antes da sessão, a não falar sobre o filme
até o momento da estreia, segurando ao máximo qualquer impressão, principalmente se eles imaginam que essas impressões vão ser negativas. Dito e feito, a gente já sabe, se tem embargo, é porque o filme não deu certo. GOAT tem embargo. Tinha embargo que venceu hoje, dia da estreia. Agora, se você tá assistindo no dia que eu tô postando esse vídeo aqui no Papo de Cinema, sabe que a gente teve que segurar até hoje pra não desrespeitar esse embargo. E nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. O filme, quando chegou, a repercussão foi tão negativa. Pra vocês terem uma ideia, no Rotten Tomatoes está em 28% de aprovação. No Metacritic está em 38%, um pouquinho melhor, mas ainda longe de ser uma coisa positiva. O Marlon Wayans chegou a se manifestar nas redes dizendo, ok, eu respeito os críticos, faz parte do jogo, mas por favor, espectador comum, não se deixe influenciar por isso, vá ao cinema e avalie por si próprio. O nosso filme é muito avançado, é à frente do seu tempo, tem muita gente que não entendeu o que a gente quis fazer, cada um tem que ter a sua própria leitura e tal. E faz parte do jogo, eles estão defendendo a obra deles. Mas, Marlon, me desculpa, GOAT é quase indefensável. O filme fica o tempo inteiro propondo um suspense que tu não sabe se é psicológico, se é sobrenatural, se é um terror escancarado, se é só uma fantasia que tá tendo na cabeça desse protagonista, esse jovem, o Ken, né, esse jovem que foi chamado para essa semana de imersão esportiva, se preparando para esse futuro auspicioso que ele vai ter pela frente. Só que no meio disso tudo tem questões como supremacia branca e os protagonistas são negros, sabe? Tem, assim, sociedades secretas, tem fanatismo, um fanatismo quase religioso, mas aqui deslocado para o contexto do esporte, e um monte de questão que não é explicada ou é didaticamente esclarecida até os mínimos detalhes. Tem um momento, logo no começo, ele recebe uma injeção. A gente já sabe pra que essa injeção vai ser, sabe? Ele tá tomando uma injeção sem autorização. Como assim? Eles estão querendo tirar alguma coisa dele, eles não estão dando algo pra ele. Tem um momento que o Marlon Wayans, o personagem dele, vira pro novato e diz: quer fazer uma troca comigo? Eu te dou tudo que você sempre quis, fama, sucesso, dinheiro, mulheres, e em troca você me dá a sua juventude. Gente, parece aquelas bruxas de contos de fada, né? Da Branca de Neve. Eu quero a sua juventude. E basicamente é isso que vai acabar acontecendo no filme. As revelações que vão vir lá adiante, não tem revelação nenhuma. É tudo antecipado com muitos quilômetros de distância. Ah, mas o filme tem um clima bacana. Realmente, eles propõem uma tensão, uma coisa, mas assim, quando tu começa a perceber que aquela estranheza, na verdade, é mais um disfarce pra distrair o espectador da obviedade do roteiro, tu cai fora, tu diga, não, isso é uma armadilha, cai fora que é cilada, Bino. GOAT é dirigido pelo Justin Tipping, um cara que tinha só um longa até então, Kicks, defendendo que é seu, de 2016, ou seja, quase 10 anos atrás. E se você viu a animação que passou há pouco tempo, Sneakers, é basicamente a mesma história daquele filme, era um garoto querendo ser o tênis Air. Daí tu pensa, como é que esse cara conseguiu dirigir um filme como esse, que tá chegando aí com uma certa expectativa e tal? Essa expectativa não tem absolutamente nada a ver com o Justin Tipping, e sim com um dos produtores, que é ninguém menos do que Jordan Peele, né? Diretor vencedor do Oscar, né? Roteirista, que dirigiu alguns filmes aí como Não Olhe, como, sabe, como Nós, e como um outro filme que daí tu pensa, cara, eu já vi isso. Se você assistindo GOAT pensar, eu já vi isso antes, é por causa desse outro filme do Jordan Peele. Corra! Mais de um momento se vira durante o GOAT pro protagonista, outros personagens dizem pra ele, fuja, dando a entender que ele tá caindo numa armadilha. No Corra acontece exatamente a mesma coisa, fuja. Gente, é por isso que o Jordan Peele pode ter achado interessante, porque tem essa máscara de fantasia em relação a uma realidade perniciosa. Porém, ele já fez esse filme, e muito melhor, que é o Corra. Então, assim, as próprias relações que o diretor disse, as minhas influências foram Cisne Negro, foram Whiplash. Cara, não caia nessa desculpa esfarrapada, porque GOAT simplesmente não se sustenta, e por mais que a forma seja interessante, até ali a metade do filme, não muito mais que isso, o conteúdo é muito fraco, é vazio, e logo tu vai ver que tu já viu isso muitas vezes antes e melhor.